Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo, as leituras proclamadas são Profeta Zacarias capítulo 9, Salmo 144 e a carta de São Paulo aos Romanos capítulo 8. No 14º domingo do tempo comum, a liturgia, de um modo geral, ela nos convida a viver de forma muito alegres, pois o triunfo de Deus acontecerá de forma definitiva. Vou repetir: o triunfo de Deus acontecerá de maneira definitiva. Porém, até que este momento aconteça, é preciso ser uma pessoa e aguardar este período de maneira feliz, contente, ser uma pessoa jubilosa, pois é a palavra e promessa de Deus quem nos garante a vitória definitiva. Ora, bem sabemos que tudo que sai da boca de Deus é palavra incontestável, é uma palavra irrevogável. E sabemos então que Deus não volta atrás com as suas promessas. Nós vemos isso acontecer desde o início da história bíblica. E esta história então perpassa toda a história neotestamentária. E assim acontecerá até o fim dos tempos. Deus trará uma vitória definitiva para todos os seus eleitos. E é precisamente dentro de um cenário de alegria e confiança na palavra de Deus que o Salmo de hoje enriquece ainda mais esse pedido de felicidade ao dizer: bendirei o vosso nome eternamente, ó Senhor. Notem que, independentemente da situação desafiadora que a humanidade possa se encontrar, o salmista nos ensina como devemos permanecer confiantes e firmes nas promessas de Deus para todos os seus eleitos. Em uma visão prática e religiosa, o contexto bíblico nos pede alegria de espírito e não se alegrar somente com a paixão, com o desejo da nossa vida corporal. Notem bem que a segunda leitura de hoje nos insere na ótica de uma vida nova pelo Espírito. Aliás, o tema que abre o capítulo 8º da carta aos Romanos é este, né? Se você consultar a sua Bíblia, né, talvez você vai ver lá o título inicial é do capítulo 8º da carta de São Paulo aos Romanos. Assim está escrito: a vida é nova no Espírito. Significa que aqueles que são verdadeiramente cristãos devem viver já tendo como mestre interior de suas vidas o próprio Espírito de Deus, pois fomos batizados no Espírito de Deus, especialmente a partir do período de Pentecostes. Certamente que
Esta é o princípio da vida propriamente divina em Cristo para todos os cristãos. Ainda não a temos, isso é verdade. Ainda não temos essa vida nova no Espírito em plenitude. Mas, segundo a visão bíblica, já podemos saborear a nova vida que Deus preparou a todos. Já podemos saborear desde já esta vida nova que Deus preparou a todos os seus eleitos. Por isso, a segunda leitura de hoje coloca-nos diante de um pensamento, o qual é realmente um combate espiritual. Preste bem atenção, você que é católico, você que é cristão praticante. Quando nós pedimos a fé cristã, então nós entramos em um combate espiritual. Reparem que São Paulo diz que temos uma dívida que deve ser paga, mas a dívida não se refere a obedecer às vontades próprias de nossa vida corporal. Ou seja, não devemos realizar os desejos de nossas paixões pessoais. Não. Na visão paulina, a alma que habita em nós deve reger sobre a matéria corporal de nossos corpos, e não o contrário. Se a alma for bem alimentada com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, então a alma reinará sobre o desejo corporal, sobre o desejo de nossas paixões. Contudo, se cedermos aos desejos desenfreados de nossas paixões pessoais, o nosso espírito será enfraquecido e submetido às paixões deste mundo pagão. E segundo a visão de São Paulo, se isso acontecer, tal fato pode nos levar ao caminho da morte eterna, conforme estamos lendo na segunda leitura de hoje. Ora, dentro desta visão estupenda, magnífica de São Paulo, o Evangelho então cabe-nos como se fosse uma espécie de luva. Jesus, no Evangelho de hoje, ele se alegra, ele se rejubila com o Pai, pois todas essas coisas foram escondidas daqueles que se dizem sábios e entendidos da lei. E por outro lado, todas essas riquezas espirituais advindas do céu, Jesus diz, que elas foram todas reveladas àqueles que são os mais pequeninos, os mais humildes do Senhor. Ora, se colocarmos tudo isso na ponta do lápis, vamos perceber que realmente, a cada dia, todos os fiéis cristãos são conduzidos a um verdadeiro combate espiritual. Vamos dar ênfase aqui nesse pensamento. Todos os fiéis cristãos são conduzidos a um verdadeiro combate espiritual, a cada dia. E diante do mundo contemporâneo, parece-nos somente que tudo está em favor daqueles que são iníquos e gostam de praticar a injustiça. De fato, isso parece acontecer. No entanto, bem sabemos que, segundo o ensinamento de Jesus, o príncipe deste mundo é a antiga serpente. Ora, deste pensamento, lembremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como nós lemos no Evangelho de São João. Então, devemos seguir Jesus e vencer toda a espécie de maldade e corrupção que nos são oferecidas como uma espécie de sedução maligna da antiga serpente. E quando nos depararmos com grandes fadigas, pois se estamos em uma vida de combate espiritual, é fato que por vezes nós sentimos sim cansaço, fadigas espirituais, enfim. Então, segundo o Evangelho de hoje, Jesus nos chama para ir até onde Ele está,
Não perca tempo, especialmente se você sente, fadiga, tipos de cansaços espirituais. Não perca tempo, vá até onde Jesus está. E segundo o evangelho de hoje, ele então nos oferece uma recuperação de todo e qualquer tipo de cansaço que nós sentimos. Pois o jugo de Jesus é leve e suave. Somente em Jesus, prestem bem atenção, somente em Jesus encontraremos repouso e descanso. É Jesus quem alivia todo o nosso cansaço, fadiga, e quando for o caso, Jesus se torna até mesmo o remédio e alívio de nossas almas. E ainda cura-nos até mesmo de todas as nossas feridas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.